vai ser 4 horas de duração a prova para a gente poder fazer? Aham, vou deixar durante a noite inteira para vocês fazerem, das 7 às 11 horas da noite. Beleza. Sem problema. Então, boa noite, né? Para ficar registrado no vídeo que eu dei boa noite. Só assim, em relação à prova, vocês têm que se preocupar sempre no seguinte, olha. Eu sei o que, por exemplo, nessa prova de agora, eu sei o que é uma variável aleatória. Então, além de saber o que é uma variável aleatória, eu sei diferenciar uma variável discreta de uma contínua. A discreta é aquelas que a gente vai fazer cálculo com o somatório. A contínua é aquela que usa integral. Para as pessoas que têm dificuldade com integral, eu peço que vocês, assim, vocês vão ter que dar alguma forma de aprender integral, né? Que é o cálculo 2 aí para quem faz matemática e quem faz cálculo na computação e outros cursos é de outra forma. E aí, assim, claro que eu não vou colocar uma integral super difícil para vocês resolverem, mas é interessante que vocês saibam calcular as integrais básicas, senão vocês vão ter muita dificuldade de resolver essas questões na hora da prova, tá? Não estou falando... Professor, o senhor disse que ia passar só exercício, o senhor vai passar a prova agora? Ai. Quem tá falando aí? É a Aline. Aline, nós vamos ter uma prova normal. Eu vi aqui que o senhor falou que ia passar só atividade para complementar as notas. Sim, não ia ser aqueles trabalhos gigantescos, só ia ser atividade. E assim, a prova que a gente vai fazer vai ser no mesmo esquema da outra, valendo parte da nota pequena. Hoje eu vou passar um outro trabalhinho, outra atividadezinha pequena para vocês, porque eu sei que vocês estão em casa, trabalham e tudo mais, né? Para complementar. No caso, a avaliação vai ser sexta, né, professor? No mesmo estilo da outra. Sim. Vai dar um questionário de 4 horas. Sim, não, é isso mesmo. Eu vou deixar das 19 horas até as 23 horas. Tá. Eu tenho mais uma dúvida, professor. No Sim. caso, eu e boa parte da turma a gente é de matemática, mas é do terceiro semestre, a gente não teve ainda cálculo 1 nem cálculo 2. Mas uma parte da turma sabe fazer integral, aplicar fórmula, não por definição. Uhum. O senhor não precisa ser por definição, né? Só posso aplicar a fórmula e trabalhar só resultados com ela, né? Sim, é aquele detalhe, né? Isso não é uma aula de cálculo. Então, a forma como você vai resolver a sua integral é tipo assim, é como se fosse um problema seu. A minha preocupação como estatístico, né, como a disciplina de estatística, não é o método que você usa para resolver, é se ele está certo ou não. No caso, se você sabe resolver uma integral, porque assim, integral só no início que é integral, derivada, limite, enfim, qualquer coisa na matemática, só no início que a gente usa definição. No restante é fórmula. Depois que a gente aprende tudo, a gente usa fórmula. Ninguém perde tempo fazendo definição. Então, não, até porque resolver uma integral por definição, você vai levar aí umas 2 horas para resolver uma integral. Então, não. É por fórmula mesmo. Por exemplo, você tem lá a tabelinha de fórmulas, aí você vai usar ela. Só que aí, claro, tem que saber substituir corretamente. No caso, para quem assistiu os últimos vídeos que eu mandei um vídeo que não é meu, tá? Só para complementar lá a parte da distribuição normal, só que essa eu não vou cobrar na prova. Para quem assistiu os últimos vídeos, eu falei para vocês que foi que eu tinha falado mesmo? Em questão das integrais, tá? Vocês podem baixar uma tabelinha ali para auxiliar vocês para estar, né, de acordo aí, já que a gente tem aula remota, então vocês podem baixar uma tabelinha para estar auxiliando vocês aí na hora de resolver a prova, tá? Então não tem problema nenhum, não. Vocês podem baixar uma tabela e usar ela na hora da prova. Até porque se eu disser que não, vocês vão usar do mesmo jeito, então eu não posso dizer para vocês não usarem, né? Bom, então vamos lá resolver algumas questões. Vamos começar pelas variáveis aleatórias discretas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é como que a gente vai agrupar aqui os nossos exercícios e resolver eles de uma maneira mais dinâmica. Deixa eu pegar os prints aqui dos exercícios, aí eu vou estar printando aqui, colocando para vocês verem, e aí a gente vai estar argumentando eles, tá? No final, se vocês quiserem, a gente pode retornar e discutir um pouco mais sobre questão de atividade, sobre questão da prova em si, tá? Mas a gente deixa para o final para a gente não perder muito tempo agora no início, tá? Então vamos lá. Ó. A primeira questão que eu trago para vocês
E eu tô com duas telas aqui, porque a minha cara está aqui. Uma eu deixo para olhar vocês, para olhar as questões, e outra para riscar. Então a primeira questão que a gente tem aqui é o seguinte: ó, considere uma moeda, primeira variável aleatória discreta, tá? Considere uma moeda lançada duas vezes. Seja x a função definida no espaço amostral, que é igual ao número de caras nos dois lançamentos. Então a gente define C como cara e K como coroa, tá? Temos na tabela a seguir a distribuição de probabilidade referente à variável aleatória. Então nós temos aqui, ó, a variável aleatória x, os valores que x pode assumir. Pode ser que não caia nenhuma cara, tá? Que ele está relacionando o número de caras. Pode ser que não caia nenhuma cara. Pode ser que caia uma cara somente, aqui a gente tem dois casos, e no item 2 aqui nós temos duas caras, tá? Então, nesse caso aqui, a variável cara é 0, uma vez, então tem dois lançamentos que pode cair cara, né? E aqui, duas caras. É só interessante ressaltar que geralmente a gente usa a letra K para cara, mas nesse livro aqui que eu peguei o exercício, não. Bom, aí a pergunta é a seguinte, ó. Pergunta não, como que a gente abordaria essa questão? Porque, na verdade, não é uma pergunta em si, mas uma explanação desse conteúdo. Bom, então, quais são os valores das probabilidades relacionadas com essa tabela acima? Então, a gente pode obter da seguinte maneira. Primeiro, qual é a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor zero? É simplesmente a probabilidade, tá, de cair coroa e coroa, tá? Então, nesse caso aqui, a probabilidade é quanto? 1/4, como vocês podem ver. Ou seja, o meu espaço amostral, gente, ó, o número de elementos do meu espaço amostral são quantos? São 4. E quem que é o espaço amostral em si, né? O espaço amostral em si é cara, coroa, melhor, coroa, cara, né? Cara, coroa e cara, cara. O cara inverteu o K lá, eu fico me confundindo. Então aqui a gente tem 4 elementos no total, ou seja, os casos possíveis são 4, mas somente um deles, o x é 0, ou seja, não tem nenhuma cara. Qual que seria a probabilidade do x ser igual a 1, ou seja, cair uma única cara? É simplesmente o número de casos favoráveis, 2, sobre o número de casos possíveis, 4. Pronto. 2/4. Aí se a gente simplificar por 2 em cima e embaixo, o resultado é meio. Analogamente, para x igual a 2, a gente tem então a probabilidade de x ser duas caras, para cair duas caras, só tem uma possibilidade, sobre um total de 4. Novamente, a probabilidade volta a ser 1/4 aí na nossa questão. Alguma dúvida? Deixa eu ver o rosto de vocês aí, para ver a expressão facial de vocês aí. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então, assim, basicamente, as variáveis aleatórias são dessa maneira, tá? As discretas, para a gente determinar, então, aí as probabilidades de cada um dos termos. Observem que essa pergunta, ela poderia ser assim, olha, calcule a probabilidade de cair duas caras. E aí a gente só iria calcular isso aqui, ó. Só isso, tá? A gente não precisaria calcular todos, mas observe que nessa questão, que é uma questão, digamos que não é uma questão em si, é uma continuação de conteúdo, tá? Então, nessa continuação de conteúdo, a gente vê o seguinte, que foi abordado aqui as 3 probabilidades que a gente poderia calcular ao mesmo tempo já. Então, a gente poderia ter 3 perguntas aqui. Letra A, probabilidade de não cair nenhuma cara, 1/4. De cair duas caras, 1/2. Probabilidade de cair duas caras, 1/4 também. Então a gente poderia abordar dessa maneira, tá? Sem a necessidade em si de que isso trouxesse prejuízo para a gente, tá? Vamos lá, deixa eu pegar mais outra questão aqui. O Rony já entrou, né? Acabou de falar aqui. Então, deixa eu. Vou pegar aqui alguns exemplos daquela nossa apostila que eu mandei para vocês, né? Deixei lá como que chama, meu Deus? Como livro-texto lá, né? Que a gente está utilizando. Deixa eu pegar ela aqui.
Bom, então, uma das perguntas que eu coloquei para vocês foi a das mulheres e homens da Argentina, Brasil e outra etnia aí. Vamos ver aqui agora uma questão parecida com aquela aqui. É bom que vai até auxiliar vocês aí nela, tá? Deixa eu pegar aqui a questão. Bom, vamos lá fazer essa questão aqui. Espero que todo mundo esteja vendo bem aqui, ó. É a questão 10 daquela apostila lá, ó. Um grupo de pessoas está assim formado, ó, separado em masculino e feminino, médico, engenheiro e veterinário, tá? Observe que ele aqui, diferente daquela questão que eu passei para vocês no trabalho, na atividade lá, essa questão aqui, ela não dá os resultados para a gente, tá? Por exemplo, ó, o número total de homens para essa questão é 21 mais 13, que dá 34, 34 mais 15, que dá 49, tá? Se eu estiver errado, aí vocês me corrijam. E no caso das mulheres aqui, o total de mulheres é 12 mais 8, que dá 20, 20 mais 17, 37. E aí, a quantidade de médicos total é 33, quantidade de engenheiros aqui, o total é 21, e a quantidade de veterinários, 32, tá? Essa é a quantidade aqui total de pessoas. Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte. Isso aqui é uma questão, gente, deixa eu falar para vocês, tá? Tá na página, a partir da página 50, e é o cálculo das probabilidades utilizando variáveis aleatórias, tá? Isso aqui é antes da gente começar. Deixa eu mostrar, deixa eu ver aqui qual que é o conteúdo específico, tá? É antes de nós irmos para o cálculo das variáveis contínuas. Aqui, por enquanto, é só probabilidade de variáveis aleatórias, no caso discreto ainda, tá? Então vai ter várias, tem várias páginas ensinando passo a passo como que faz. Eu vou mostrar para vocês a forma como eu calculo, que a gente pode calcular de algumas outras maneiras, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a forma como eu calcularia essa questão. Seria assim, ó. Bom, escolhendo se é o caso, uma pessoa do grupo, qual que é a probabilidade que seja algumas coisas aqui. Vamos começar pela primeira. Qual é a probabilidade de que seja uma mulher que fez o curso de medicina? Essa questão, ela traz assim, duas restrições para a gente. A primeira restrição ela precisa ser uma mulher, e a segunda restrição, ela precisa ser uma mulher que fez o curso de medicina. Ou seja, ela tem que estar aqui dentro, ó, dentro desse total. Então, a pergunta seria assim, qual é a probabilidade de que seja uma mulher, dado que ela fez um curso de medicina, tá? Dado que ela fez o curso de medicina. Então, eu não vou olhar para os engenheiros e nem para os veterinários, eu só vou olhar para os médicos. Então, quantos médicos eu tenho no total? 33. Quantas pessoas eu posso sortear que sejam mulheres aqui nesse grupo? 12. Então, para essa questão aqui, a probabilidade é bem simples. É a probabilidade de casos favoráveis, que são 12 mulheres, sobre um total de 33, tá? Simplifico por 3 em cima e baixo, e o resultado vai ser 4 sobre 11. Essa é a probabilidade de eu sortear uma mulher deste grupo, sabendo que ela é médica, tá? Sabendo que ela é médica. Então, essa aqui é a maneira mais fácil que a gente tem de abordar essa questão. Uma outra forma que a gente tem de abordar essa questão, deixa eu mostrar aqui a fórmula, tá? Vou tirar um print aqui, que aí vocês podem utilizar, salvar esse print aí para vocês e utilizar também para auxiliar vocês na hora da prova, tá? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Cadê? Tá aqui, achei. Não, isso aqui tá errado. É outro que eu quero. É chamado de probabilidade condicional, tá? Deixa eu ver aqui, cadê? Aí vocês vão entender uma outra forma da gente calcular a probabilidade condicionada, tá? Então, a probabilidade condicionada, pessoal, depois, se vocês quiserem, eu mando essa tabelinha aqui para vocês, essa regra aqui para vocês darem uma olhada depois, tá? Vou pegar aqui o print. Esse aqui, ó. Então, olha só. Sejam A e B dois eventos de um espaço amostral E. No caso, o espaço amostral seria o total de pessoas aqui, ó. 49 mais 37, 9 mais 7 dá 16, vai 1.
4 mais 3, 7, mais 1, 8. Então, são 86 pessoas, esse é o número do espaço amostral inteiro. Tá? Com a probabilidade de A sendo positiva, tá? Ou seja, não pode ser zero. A probabilidade condicional de B, tá, do A, é definida por essa regra aqui, ó. É a probabilidade da intersecção sobre a probabilidade do conjunto A. Se eu quisesse calcular usando aquela regra lá, eu definiria o quê? O B é ser uma mulher. Ser uma mulher, nesse caso aqui, é a probabilidade de B, tá? Então, quantas mulheres existem aqui no total? Existe um total de 37 mulheres, como a gente havia calculado lá. Esse aqui é o número, tá, de elementos do conjunto B. E quem que seria o curso de medicina? O curso de medicina seria a probabilidade de ser o evento A. Na verdade, o evento A, ele seria ser pessoas que fizeram o curso de medicina, que no caso dá 33 pessoas, tá? Esse é o número de elementos aqui desse cara. Não, eu não posso usar chaves aqui, tá? Porque é uma questão de conjunto aqui. Você coloca o chaves, esse aqui não é o número de elementos, e sim o conjunto 37 aqui do 33. Então, esse é o número de elementos. E o número de elementos do meu espaço amostral E, ou sigma, tá? Depende aí de como você vai abordar, é um total de 86 pessoas. Então, como que eu calcularia a probabilidade aqui nesse caso? Então, a probabilidade de B, dado que fez o curso de medicina, vai ser a probabilidade da intersecção, então a probabilidade de ser mulher e de ter feito o curso de medicina. Então, a probabilidade de intersecção é 12, tá? Essas outras mulheres aqui fizeram outros cursos, então o total é 12 sobre a probabilidade do evento A, da intersecção, a probabilidade de intersecção sobre o número total, né, 86. Pronto. Agora, sobre a probabilidade do conjunto A, que seria a probabilidade de ter feito o curso de medicina. Quantas pessoas fizeram o curso de medicina? 33 por 86. Probabilidade de ter feito o curso de medicina, né? São 36 pessoas sobre o total, que é 86. Sempre seguindo a mesma lógica. Ó. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, usando agora essa regra aqui. O que eu, em particular, muitas vezes acho que fica mais complexo de se fazer essa questão. Bom, aqui vai a divisão de fração. Você repete de cima e multiplica pelo inverso da que está embaixo. E aí, depois que você faz isso, corta 86 por 36, ó. E aí a diagonal dá justamente isso aqui e volta para o que a gente tinha antes, tá? Então fica meio que redundante, mas eu quis mostrar isso daqui para vocês perceberem que dá para fazer usando a fórmula, só que para esse caso aqui, a abordagem fica um pouco mais difícil. Ou talvez seja eu que não gosto de dar aula assim, então por isso que eu acho que é mais chato de ser feito assim. Então, em particular, eu acho que se você raciocinar direto, utilizando as noções que você tem aqui de raciocínio lógico, você resolve com mais tranquilidade. Essa é a minha opinião. Claro que você pode ter uma outra opinião aí para esse caso aqui em particular, tá bom? Alguma dúvida, gente? Se tiver, vocês mandem a dúvida aí, não fiquem com essa dúvida aí arquivada aí na mente de vocês, tá? Para vocês não perderem aí a chance de perguntar e tirar as dúvidas de vocês. Mas vamos voltar aqui, né? A gente acabou de fazer esse cálculo aqui, é a probabilidade de 12 mulheres que fizeram curso de medicina, e aí a gente viu que esse resultado aqui dá 4 sobre 11, tá? Deixa eu adicionar aqui alguém que entrou na aula, é o Carlos Jordan, tá? Bom, então é isso aí. Vamos fazer mais uma questão. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Então vamos fazer agora a letra B, ó, dessa questão aqui. Vai ajudar até vocês a fazerem um trabalho lá. Uma pessoa que fez o curso de medicina, né? Qual que é a probabilidade de uma pessoa que fez o curso de medicina? Aqui ele não restringe se vai ser mulher ou homem que fez medicina, ele só pediu de curso de medicina. Então foram 33 pessoas, ó, o total aqui que a gente tinha feito, né? 33 pessoas que fizeram o curso de medicina. Então a probabilidade vai ser o total de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis, que eu tinha feito o cálculo lá, deu 86, tá? Então aqui deixa eu reorganizar, aqui deu 21 pessoas, aqui deu 32 pessoas, tá? O total aqui deu, deixa eu ver aqui, foi 49 e 37, ó. 49 aqui e 37 aqui,
ou seja, o total foi de 86 pessoas, tá? Bom, aqui a gente pode, eu acho que não pode fazer nada, acho que o resultado é esse mesmo, não tem como a gente simplificar. 86 não dá para simplificar por 3, então a probabilidade vai ser essa aqui, a probabilidade de sair uma pessoa que fez um curso de medicina, ou seja, é homem e mulher juntos, tá? Bom, deixa eu só pegar o calculador aqui para ver isso em porcentagem. Gente, 33 dividido para 86, o resultado vai dar 0,3837. Então, se a gente multiplicar por 100, vai dar 38,37%, tá? Então, isso aqui é 38,37%. Se a gente quisesse em porcentagem, mas ele não fala nada sobre isso, então deixa assim mesmo. Letra C. Qual a probabilidade de ser um engenheiro, dado que foi homem? Aqui vai ser o mesmo raciocínio da letra A, só que a gente vai fazer do processo inverso. Ao invés de olhar primeiro para o curso e depois para o gênero, nós vamos olhar primeiro para o gênero para depois olhar para o curso da pessoa. Então, a gente vai limitar e primeiro olhar o seguinte: quantos homens tem no nosso conjunto? Ó, tem 49. Então, o número total de casos possíveis são 49 homens que podem ser sorteados. E qual é o número de engenheiros? O número de engenheiros é dado pela seguinte representação. São 13 engenheiros. Então, é 13 por 49. Acabou a questão. Tá? Ah, professor, e se eu usar a fórmula? Se usar a fórmula, você vai fazer esse cálculo doido aqui, ó. Para chegar no mesmo resultado. Você vai ter que calcular a intersecção entre ser homem e ser engenheiro. A intersecção é 13, tá? Sobre o número total, 13 sobre 86. E qual que é a segunda parte, que é ser homem? O total de homens é 49 por 86. 86 vai cortar, vai ficar 13 sobre 49, vai resultar na mesma coisa, tá? Então, não faz muito sentido fazer todo o cálculo, porque o resultado é o mesmo. E, por fim, a pergunta é: qual é a probabilidade de não ser médico, tá? Dado que não seja homem? Aqui entra uma parte bem lógica, né? Isso aqui nós estamos calculando complementar. Então, essa questão aqui é bem legal para a gente poder ver uma coisa interessante sobre a questão do complementar. Basicamente, para não ser médico, ele tem que ser engenheiro e veterinário, tá? Ou veterinário. E para que ele não seja homem, ele tem que ser automaticamente mulher. Mas a gente não vai fazer isso. Nós vamos calcular a probabilidade de ser médico, dado que é homem. Ok? Então, nós vamos fazer a negação desse esquema aqui. Aí o que vai acontecer? Toda vez que a gente tiver o complementar de um conjunto, para a gente saber aqui, nós temos a probabilidade de complementar. Para a gente saber sem ser do complementar, a gente faz 1 menos o da probabilidade que eu quero, da que eu tenho nesse caso. Então, nós vamos calcular a probabilidade sem a negação, tá? E depois subtrair de 1. Esse resultado aqui da subtração vai me dar justamente a probabilidade que eu preciso para resolver a questão. Vamos lá que vocês vão entender agora. Então, nós vamos resolver a seguinte regra. Qual é a negação de não ser médico, dado que não seja homem? Então, a negação disso é ser homem, dado que é médico. Ou seja, a negação dessa frase, dessa sentença, a gente muda a ordem da escolha. Então, qual é a probabilidade de ser homem, dado que é médico? A probabilidade, primeiro, de ser médico é o que vai vir na frente. Então, médicos são 33 pessoas, tá? Então, a probabilidade vai ser 33 embaixo, né, o número total de médicos, sobre, na verdade, na parte de cima, é a probabilidade de ser homem. Então, qual é a probabilidade de ser homem, dado que foi médico? É 21. Então, fica 21 sobre 33. Nesse caso, tem como simplificar por 3 em cima e embaixo. O resultado fica 7 sobre 11. Essa aqui é a probabilidade de ser homem, dado que é médico. Mas nós não queremos saber essa probabilidade aqui. Nós queremos saber da negação. Então, o que a gente faz? Do complementar. Então, a gente faz o seguinte. A probabilidade, tá, do item D, vou colocar a letra D aqui para identificar aqui o D. Isso aqui vai ser 1 menos a probabilidade, essa probabilidade aqui que eu vou chamar de asterisco aqui, ó, a probabilidade asterisco. Ou seja, vai ser 1 menos 7 sobre 21. Ora, isso aqui é uma subtração de fração. Então, a gente faz o quê? MMC.
que é o próprio 21. 21 dividido para 1. É 11, professor. Ah, obrigado, é 11. Ainda bem que avisou logo, né? Se depois eu termino de fazer a conta. Então, 11. Então, vai ficar 11 menos 7. E 11 menos 7 dá 4. Então, vai ficar 4 sobre 11. Essa é a probabilidade de não ser homem, dado que o carinha é médico, tá? Não é médico. Não ser médico, dado que não seja homem. Ok? Então, a gente poderia pegar aqui, por exemplo, ó, a gente não quer que seja homem, então tem que ser primeiro mulheres. O total de mulheres é 37, tá? E não ser médico, ele tem que ser engenheiro ou veterinário. Então, vai dar 28 aqui. 28 sobre 37, mais ou menos. Teria que ser isso aqui. Mas aí a gente tem que tirar a intersecção. Então, vamos fazer pelo complementar. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vamos fazer... Deixa eu pegar aqui. Pegar novamente a imagem aqui para a gente ter como referência. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos tirar só a negação de ser médico, dado que não é homem, né? Dado que é homem. Então, a negação aqui desse aqui, a negação da negação, né? Vai ser, médicos são 33, né? Como a gente viu aqui. São 33 médicos. E que seja homem. Homem é um total de, deixa eu ver aqui. Total de homens é 49. Então, vai ser 49 embaixo. E médicos homens, 21 em cima. O resultado aqui dividido por 7 aqui. Olha só quanto é que daria. 3 sobre 7. 3 sétimos. Então, complementar seria 1 menos 3 sobre 7, que daria 7 menos 3 sobre 7, que daria 4 sobre 7. Que é justamente... Oh, não é 4 sobre 11 aqui. Mas é por conta de como a gente aborda, né? Sendo o homem aqui, aí esse aqui seria negação, né? 4 sétimos seriam mulheres. Mas esse aqui não é a forma que a gente tem que calcular, não, tá, gente? É por esse aqui, a negação inverte a ordem da sentença, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Curso de lógica aí, vocês podem estar dando uma pesquisada. Talvez não dê tempo, né, para vocês fazerem isso. Seria interessante se a Unemat oferecesse um curso, uma disciplina de lógica aí para o estudante de matemática, já que o pessoal de computação tem, né? Bom, vamos fazer outra questão aqui. Deixa eu pegar aqui outra questão da lista aqui para a gente fazer. Então vamos fazer uma aqui com porcentagem para ficar parecida com uma das questões que eu passei no trabalho para vocês aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Olha só essa questão, pessoal. Ó, no ginásio de esportes, 26% dos frequentadores jogam vôlei, 36% jogam basquete e 12% praticam os dois esportes. Um dos frequentadores é sorteado para ganhar uma medalha. Sabendo-se que ele joga basquete, qual a probabilidade de que ele também jogue vôlei, tá? Então vamos pensar assim, ó. Para simplificar essa questão, vamos dizer que sejam 100 pessoas no total. Tá? Então vamos supor que seja 100 pessoas no total, só para facilitar aqui a nossa abordagem. Nós não precisamos fazer isso, nós poderíamos usar as porcentagens, só que fica um pouco mais chato de fazer com porcentagem. Vamos pensar agora assim, ó. Vamos definir aqui o nosso diagrama de Venn. E no diagrama de Venn, se são 100 pessoas e eu sei que 12 pessoas praticam os dois, 12%, 12% de 100, eu escolhi o 100 porque fica fácil da gente definir isso aqui, tá? Então vamos colocar aqui o grupo do vôlei e aqui o grupo de basquete. Então eu sei aqui, ó, que 12 pessoas das 100 jogam os dois. Das 36 que jogam basquete, 12 jogam vôlei também. Então 36 menos 12, 24, tá? Então tem 24 pessoas que só jogam basquete. E aqui sobram 26% de pessoas que jogam vôlei. Então 26 menos 12 vai dar 14. Então tem 14 pessoas que jogam vôlei. Bom, somando esses três valores aqui, eu vou até pegar uma calculadora, porque, né, para não perder tempo, 14 mais 12 mais 24, o resultado dá 50. Então significa dizer que existem 50 pessoas que não jogam nenhuma coisa e nem outra, tá?
Então vamos lá resolver essa questão. Probabilidade condicional. Essa aqui é melhor você utilizar a fórmulazinha que eu mencionei para vocês. Ó. Probabilidade de um evento B, dado um evento A, é a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade do evento A, tá? Que é o evento que acontece antes. Então vamos olhar para essa questão aqui. Eu quero a probabilidade de sair uma pessoa que jogou basquete, tá? Sabendo que essa pessoa... Não, é o contrário, né? É a probabilidade da pessoa jogar vôlei sabendo que ela joga basquete. Então é o contrário. Isso aqui, ó, é a probabilidade da pessoa jogar vôlei intersecção com basquete dividido pela probabilidade da pessoa jogar o quê? Basquete, tá? Seria o basquete aqui, a letra B, ela substitui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu apagar essas aqui que a gente já fez. Então, essas aqui, ó, esse aqui, o B aqui, quem vem na frente fica só aqui em cima, tá? Quem vem depois aqui, ela aparece em cima e embaixo. Então, a primeira pergunta seria a seguinte: qual que é a probabilidade de ter uma pessoa que joga basquete e vôlei junto ao mesmo tempo, tá? 12%. Qual é a probabilidade da pessoa jogar basquete? 36%. Ah, professor, mas por que a gente não usa aqui o 36 e o 24? Porque vai dar a mesma coisa, tá? Você cancelar aqui a porcentagem, que é dividir por 100, vai dar na mesma. Então é 12 sobre 36. Então eu posso, vamos lá, simplificar por 12 em cima e embaixo. 12 dividido para 12 vai dar 1. E 36 dividido para 12 dá 3. É 1/3 a probabilidade de você sortear uma pessoa que joga vôlei sabendo que essa pessoa joga basquete. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Silêncio reinou. Então, assim que a gente vai calcular, por exemplo, a probabilidade condicionada aí, tá? Lembre-se das regras. Deixa eu mostrar aqui todas as regras para vocês. Todas não, né? Pelo menos as principais regras aqui de forma mais suave, vamos colocar assim, de forma mais tranquila aí para vocês verem, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, se vocês quiserem estar printando a tela para salvar, tá? Estou tirando print aqui de vários pontos aqui. E aí eu converso com vocês sobre eles já, das probabilidades, tá? Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é uma forma direta que eu acho mais eficiente para nós resolvermos a probabilidade, tá? As que eu passei para vocês, né, usando o livro e tal, elas são boas, são eficientes, mas às vezes elas complicam a nossa vida, tá? E aí por isso que eu estou passando isso aqui para vocês, digamos assim, para simplificar a vida de vocês na hora de resolver. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Então, vamos lá. Olha só, gente. Deixa eu pegar um negócio aqui. Bom, como eu mencionei, vamos para a primeira definição. Ó, seja E um espaço amostral, ou você pode escolher outra letra, tá? Associado a um experimento, para todo evento A desse espaço amostral, é associado um número que a gente considera como sendo a probabilidade, que leva as três condições. Ela tem que estar entre 0 e 1. Se eu calculo a probabilidade do espaço amostral inteiro, o resultado tem que ser 100%, tem que ser 1. E se A e B são dois conjuntos mutuamente exclusivos, tá? Que eles não têm dados em comum, então a intersecção deles é vazia, logo a probabilidade da união é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, semelhante ao exemplo que eu mostrei para vocês lá no início sobre a probabilidade relacionada com de ser homem e jogar vôlei, ser homem médico lá, tá? Agora, quando possui intersecção, aí a regra é outra. Vamos ver essa outra regra aqui, ó.
A outra regra que nós temos é essa aqui. Bom, se a barra indica para a gente o complementar do conjunto A, então a probabilidade deles, tá, é dada por essa subtraçãozinha aqui, igual eu fiz o exemplo de não ser homem e não ser médico lá, tá? Então a gente faz 1 menos a probabilidade, que eu encontro então a probabilidade do A barra, tá bom? E uma observação importante, a probabilidade do evento vazio é 0. Próxima definição. Bom, se a gente tem um espaço amostral finito e equiprovável, ou seja, todas as situações têm a mesma probabilidade de acontecer, como o lançamento de moeda, por exemplo, tá? A probabilidade de cada um desses termos é dado de forma bem simples. A gente resume da seguinte maneira, na prática. É o número de casos favoráveis, a probabilidade, né? É o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, que foi o que eu estou utilizando aqui em todos os exercícios que eu estou mostrando para vocês até agora, tá? Sempre estou utilizando essa mesma técnica. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Sempre é assim? Não. Isso é aplicado nos casos discretos. Em casos contínuos, a gente vai ver exemplo já já, que é utilizando as integrais, tá? Vamos continuar aqui. Então, a próxima definição, tá? Só para a gente relembrar as definições que a gente viu até agora. Ó. Sendo A e B dois conjuntos, quaisquer, a probabilidade da união dos dois conjuntos, ou do ou, tá? Do ou, como vocês podem ver aqui em cima, ó, do ou, que é a mesma coisa que união, tá, gente? É a probabilidade da soma menos a probabilidade da intersecção. Deixa eu só ver aqui quem mandou mensagem, tá, gente? Só um minutinho. Pode ser minha esposa com a minha filhinha, então deixa eu dar uma olhada. Vai que é importante. Não, é outro aluno aqui. Jackson. O que o Jackson quer? Então, deixa eu só silenciar agora meu celular aqui para não ficar vibrando aqui. Pronto. Tudo silenciado. Então, vamos lá. Bom, então essa aqui é mais uma definição, como eu mencionei para vocês. Agora, vamos ver uma outra aqui, ó. Esse aqui é da união, tá? Caso a intersecção seja 0, aí você pode considerar isso aqui e excluir essa parte. A próxima é da condicional, como eu mostrei para vocês naquela hora, tá? A probabilidade condicional de B, dado que acontece o evento A, é definida pela intersecção de B com A dividido pela probabilidade de A. A próxima definição é essa aqui. Uma consequência dessa definição aqui é que se eu pego a probabilidade de A e passo ela multiplicando por outro lado, eu tenho que a probabilidade de A intersecção com B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Ou seja, é a probabilidade de ocorrer A e B ao mesmo tempo, tá? Dos dois conjuntos ao mesmo tempo. E isso daqui, quando acontece alguma situação como é o caso do evento independente, esses eventos têm a seguinte característica, ó. Se somente se a probabilidade de A dado B for igual à probabilidade de B, ou seja, se B não depende de A, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que vai acontecer? A minha probabilidade ela fica resumida como sendo a multiplicação dos dois eventos de forma independente, tá? Então, é isso daí, o resumo das fórmulas que eu tenho para passar para vocês, é o que eu vou fazer, ó. Para que eu não esqueça, eu já vou mandar essas definições aqui, eu vou mandar lá no grupo, logo, para poder eu não esquecer e vocês ficarem sem elas. Porque às vezes eu esqueço, aí vocês acabam ficando sem elas. Aí, então, deixa eu mandar aqui para vocês, tá?
a probabilidade de casos discretos aí, tá? Vou ver aqui. Bom, então vamos voltar agora aqui. Deixa eu voltar aqui, na verdade, né? E fazer agora outros exemplos aqui. Deixa eu pegar aqui. Bom, então vocês já devem ter entendido aí a parte das variáveis aleatórias discretas, né? De como a gente resolve. Falta agora a gente ver a questão da função de probabilidade e tudo mais para variáveis aleatórias contínuas, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu não sei se eu fiz, gente, essa questão que eu vou fazer agora com vocês, tá? Espero que não. Porque eu quero usar ela agora. Então vamos ver aqui, né? A questão que eu tenho para trazer para vocês é a seguinte, ó. Isso aqui é relacionado com a variável aleatória contínua, tá? Discreta ainda. Mas agora a gente vai introduzir outros conceitos. Além de calcular a probabilidade, agora é voltado para o nível superior. Aquela parte que você tem que fazer aquele gráfico, que tem que calcular as probabilidades de maneira mais acentuada. Talvez vocês não lembrem. Deixa eu pegar aqui o slide que eu usei para dar aula. Talvez vocês não lembrem. Então, deixa eu pegar aqui e mostrar o slide para vocês. Ó. A aula, acho que foi a aula 14. Deixa eu ver se foi a 13. Isso, é a 13. Olha só. Uma das coisas que a gente vai calcular, pessoal, é isso aqui, ó. É esse exemplo aqui em particular. Olha aí. Então, por exemplo, a função de probabilidade ela tem que garantir essas regras aqui. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui para as variáveis aleatórias discretas, tá bom? Claro que a gente não vai fazer todos, a gente vai observar qual que é necessário e qual que não é, tá? Então, vamos começar aqui da variável aleatória discreta. A questão diz assim, ó, admita que a variável x assuma, né, os valores 1, 2 e 3 com probabilidades 1/3, 1/6 e 1/2, respectivamente. Determine sua função de repartição e represente de forma gráfica, tá? Então, como que a gente vai representar a função de partição, tá? Vamos lá, deixa eu tentar fazer aqui a letra A aqui em cima. A função de repartição, nós vamos montar uma tabelinha, como vocês viram no vídeo, tá? Como eu dei aula aqui para vocês. Olha só. Então, ele tem a variável x, ela pode assumir 3 valores. Então, vou colocar aqui x, o valor 1, o valor 2 e o valor 3, tá? Eu já vou colocar aqui, ó. 1, esse aqui é o x. X, e aqui é a probabilidade de x, tá? Então, de x ser 1, a probabilidade é 1/3, a probabilidade de x ser 2 é 1/6, e a probabilidade de x ser 3 é 1/2. Se você somar esses 3 valores aqui, o resultado vai dar 1 inteiro, tá? Então, se você somar, o resultado vai dar 1. A segunda parte é a gente fazer o gráfico, a representação gráfica desse caso aqui. No caso, os valores são 1, 2 e 3. E as probabilidades, vou colocar aqui, ó, de 0 até 1. Então, ela pode assumir 1/2, tá? 1/2 é a metade desse tamanho aqui. E 1/3, vou colocar aqui 1/3 e 1/6 aqui embaixo, tá? Então, 1/2, 1/3 e 1/6 aqui. Então, a probabilidade de x ser 1, 2 e 3, ó, a probabilidade de x ser 1 é 1/3, então ele vai estar aqui relacionado, ó, vai ser essa probabilidade aqui. A probabilidade de x ser 2
é 1/6, então a probabilidade vai estar aqui, o gráfico vai estar representando aqui para a gente aqui embaixo, e de x assumir o valor 3, vai estar aqui em cima, que é meio essa probabilidade, tá? Pronto, a gente já resolveu a letra A, é só montar a tabela, é a tabela de função, tá? Que determina a função para a gente. Não é uma função f de x, porque é o caso discreto, tá? Só no caso contínuo que tem isso. E aqui o gráfico ao lado, para auxiliar a gente aí na demonstração. Mas, de certa forma, o gráfico é só para representar, mas no fundo, para mim não serve para nada. Não. Pelo menos para minha análise, né? Outros momentos pode servir para alguma coisa. No item B, eu peço, né, pedido aqui, calcule usando as propriedades. Letra A do item B aqui, a probabilidade de x está entre 1 e 3, tá? Então, como que a gente determina a probabilidade de x estar entre 1 e 3? Né? Primeiro, só finalizar aqui a letra A, eu mostrei aqui a tabelinha, mas a gente não calculou a função de repartição, né? A gente fez aqui só a tabelinha de probabilidade. A função de repartição, pessoal, é assim, ó. F de x, tá? É igual a, por exemplo, 1 se x for menor, maior do que 0 e menor do que 1/3, na verdade, né? Deixa eu apagar aqui primeiro, para isso ficar claro. Vamos fazer a função de x, né? Eu fiz aqui repartição de probabilidades e não a função de x, tá? Então vamos usar aqui, a gente vai aproveitar essa tabelinha aqui para auxiliar a gente. Então, qual é a probabilidade de x nesse caso aqui ser 0, tá, gente? A função ser 0. Ele é 0 se x for menor do que 1. Se x for menor do que 1, vai ser 0. Qual é a probabilidade, a função de probabilidade para x assumir um valor entre 1/3 e 1/6, né? De ser 1/6, por exemplo. Opa. X ser 1/3. A probabilidade de x ser 1/3, de f de x ser 1/3, essa probabilidade está vinculada a valores maiores do que 1, tá? E menores do que 2, tá? Entre 1 e 2, só que não pode ser 2, porque 2 é 1/6, e não pode, e tem que ser exatamente 1, tá? Menores do que 1 é 0. Agora a próxima probabilidade, como vocês podem ver aqui, é 1/6, então qual é a função de probabilidade que dá 1/6? É se x estiver entre 2, aí ele vai conter o 2, porque o 2 é 1/6, e 3, só que aí o 3 não conta, tá? Porque o 3, como vocês viram, está relacionado com a nossa função f de x ser igual a 1/2. Só que aqui tem um detalhe importante. Não é só 1/6 que aparece aqui, nós temos que incluir a probabilidade do caso anterior, porque a gente está juntando todo mundo, tá? Então, qual vai ser essa probabilidade? Porque não é uma probabilidade em si, é uma função de probabilidade. Então, você vai sempre aumentar o seu valor de função de probabilidade. Então, em vez de ser 1/6 aqui, vai ser 1/6 mais 1/3, tá? A gente vai somar 1/6 mais 1/3, que vai dar 3/6, ou seja, meio, tá? Então, o resultado aqui dessa função de probabilidade é meio. E agora, por fim, nós vamos ter que pegar o valor anterior, que foi meio, e somar com o próximo valor, que é 1/2, ó. Nesse caso, sempre a última, pessoal, tem que dar 1, tá? Na função de probabilidade, que é diferente da distribuição de probabilidade aqui na tabelinha, tá? Então, esse aqui vai ser 1 se o x for maior do que 3, maior ou igual a 3, tá? X maior ou igual a 3 aqui, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa função. E como que a gente define o nosso gráfico de probabilidade? Vamos pegar aqui, ó. Então, se eu pego aqui, por exemplo, vai ser o meu valor 1, aqui o valor 2, aqui o valor 3, tá? 1, 2 e 3. E aqui eu coloco os valores, o primeiro valor que é 0 aqui embaixo, depois vem o 1/3, depois vem o 1/2 e depois vem o 1, tá? Eu vou trocar a cor aqui para a gente estar argumentando aqui, ó. A probabilidade vai ser 0 até o 1, de x até o 1, então vai ser até aqui. Depois a probabilidade daqui para cá vai ser 1/6, eu já vou colocar os números aí para vocês enxergarem aí. Então basicamente é isso aqui, ó.
Deixa eu colocar o pontilhado. Isso aqui é só o desenho de um gráfico, como vocês já estão acostumados a fazer aí no cálculo, tá? E aí vamos colocar os valores aqui. Bom, primeira coisa, deixa eu tirar o pontilhado aqui. Sempre aberto à direita, tá? Então aqui é fechado e aqui é aberto. Sempre é aberto à direita. Ó. A direita sempre é aberta. Fechado aqui, aberto aqui e aqui é fechado. Aqui ele vai ser aberto porque é um intervalo infinito. E aí os valores, né, para a gente poder estar computando. 1, 2 e 3, e aqui 0, 1/3, 1/2 e 1. Então, essa aqui é a função de probabilidade e esse aqui é o gráfico dessa função de probabilidade, tá? Então, a gente fez aqui os nossos valores aqui para essa função. Próximo passo agora, pessoal, vai ser o quê? É nós calcularmos as probabilidades do item B, ou seja, a probabilidade de x está entre 1 e 3, depois entre 1 e 2 e assim por diante. Então vamos começar pela primeira probabilidade. Eu nem queria apagar essa parte aqui, nem vou, né? Vou deixar aqui para a gente estar usando daqui a pouco. Deixa eu pegar novamente aqui pergunta. A gente está usando ela aqui. E olha só. Então, como que eu faço para calcular letra A da questão B, tá? Agora, a probabilidade de x estar entre 1 e 3. Aí vamos olhar na nossa regrinha que eu mostrei no slide na aula, tá? Quando eu estava filmando a aula. Vou tirar aqui. Então, vamos lá. Ó. Nós vamos usar a propriedade 6 aqui, tá? Agora a gente vai usar a propriedade 6, porque os dois é menor, tá? Não tem o menor ou igual, é só menor aqui. Então, como que fica a regra essa regra? É a função no ponto final, menos a função no ponto inicial, menos a probabilidade de x ser igual ao ponto B, tá? Então, é essa regra que nós vamos utilizar aqui. Ou seja, é a função de probabilidade no ponto B, menos a função de probabilidade no ponto A. Isso aqui é como se fosse o teorema fundamental do cálculo, mas não é exatamente porque não é uma função contínua. Menos a probabilidade de x assumir o valor de b. E aí nós vamos voltar na questão e verificar cada uma dessas coisas. Vamos lá. Quanto que vale a função no ponto B? Ó? Então, olhando aqui, a função no ponto B, na verdade aqui o ponto B é o 3, tá? Deixa eu substituir logo aqui. Então, aqui é 3, aqui é 1 e aqui é o valor 3. Ó. Então, vocês vão olhar para cá e olhar para aquela regrinha que eu mudei no slide para calcular as probabilidades. Vejam que, diferente daquelas questões que são mais voltadas para o ensino médio, que pede para você calcular uma probabilidade específica, tá? Essas questões está calculando para tudo, né, para vários valores ao mesmo tempo, por isso que elas se tornam questões longas e cansativas de se fazer. Essa é a diferença do nível superior para as questões lá voltadas para o nível médio, como a gente fez até agora, tá? Então vamos voltar aqui na questão, ó. O f de 3, ó, vamos pegar aqui, opa, tá aqui. O f de 3, como a gente pode ver aqui, vai ser 1, tá? Que é o valor quando x assume um valor maior ou igual que 3, ou seja, o f de 3 é 1. E o f de 1, vamos lá em cima, ó. Qual é o f de x igual a 1? No caso aqui, para x igual a 1, ó, a f de 3 é 1/3. Então, venho aqui, subtraio 1/3. E qual é a probabilidade de x assumir o valor 3? Ó, eu venho aqui na questão de novo. A probabilidade de x ser igual a 3 é igual a meio, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, meio. Aqui é o da probabilidade e aqui é da função de probabilidade, são duas coisas diferentes. Então, venho aqui e substituo o valor meio que nós encontramos naquela tabelinha. Agora é só resolver essa continha, tá? Calculando o MMC é 6. 6 vezes 1 dá 6, menos 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, menos 6 dividido para 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. E aí, subtraindo, 6 menos 2 dá 4, 4 menos 3 fica 1. Ou seja, a probabilidade de x estar entre 1 e 3 é 1/6, tá? Essa é a probabilidade de x assumir um valor entre 1 e 3, tá bom? E aí a gente finalizou a letra A, por exemplo. Bom, deixa eu apagar aqui, para a gente usar esse mesmo espaço para calcular aqui a letra B, tá? Apagando aqui, ó. Para o item B,
Mesmo procedimento, só que agora nós queremos calcular qual a probabilidade de x ser menor ou igual, de x estar entre 1 e 2 e assumir valores 1 e 2 ao mesmo tempo, tá? Agora, ambos têm o menor ou igual. Então, qual das regras a gente vai usar aqui, ó? Já que agora a gente precisa do menor ou igual. Ambos com menor ou igual, a regra é a função no último menos a função no primeiro valor, tá? Mais a probabilidade de x assumir o valor A. Então, nós vamos substituir aqui a regra. Ó. É f de 2, que é o último, menos o f de 1, que é o primeiro valor aqui, mais a probabilidade de x ser igual a 1. Então, essa é a fórmula que nós temos que usar da probabilidade. Ora, qual é a função de distribuição de probabilidade no item 2? É para ser x igual a 2. Para x ser igual a 2, ó, x igual a 2 aqui, ó, menor ou igual que 2, o valor da função é meio. Então, eu venho aqui e substituo, ó, meio menos probabilidade do f de 1. A probabilidade de x ser igual a 1 é 1/3, tá? O f de 1 é 1/3. Mais a probabilidade de x ser igual a 1. Aí eu venho aqui, ó, probabilidade de x ser igual a 1 é 1/3 também. Então, eu venho aqui e coloco 1/3. Aí, vejam só, nesse caso vai ficar bem mais fácil, porque 1/3 corta com 1/3, e aí fica meio, tá? Para a gente não continuar calculando, ó, para o item C, vocês vão olhar, ó, o primeiro só tem menor e o segundo é menor ou igual. Então, para o item C, você vai ter que utilizar a regra número 4 aqui, ó, tá? Que é igualzinho que está lá. Ou seja, é só f de B menos f de A. Quando você for fazer o f, você vai olhar para essa função, e quando você for ver a probabilidade, você vai usar para a fórmula da probabilidade aqui, tá? Ou você poderia usar simplesmente aqui, também dá certo. E aí, para D e para E, a gente fez aqui, ó, já os valores todos bonitinhos aqui da nossa função de probabilidade. Então, fica de boa, que dá tudo certo, tá? Você pode também olhar para o gráfico, para não precisar olhar, pessoal, para esses valores, esse rabisco que eu fiz aqui. Bom, beleza. Fizemos aí o cálculo de tudo isso, mas ainda temos que ver uma coisa diferente, como calcular a média, ou seja, o valor esperado, e a variância de uma distribuição de probabilidade contínua, não, desculpa, de uma probabilidade discreta, tá? Que é o que nós vamos fazer agora. Uma probabilidade discreta, vamos lá calcular o valor esperado de x. Então, como que a gente faz o valor esperado? O valor esperado, nós vamos utilizar a fórmula. Deixa eu pegar aqui a fórmula. É simplesmente isso aqui, ó, é a soma de i variando de 1 até o infinito, tá? De xi vezes a probabilidade de xi. De forma resumida, a gente tem 3 valores de x, então vai ser x1 vezes a probabilidade de x1 mais x2 vezes a probabilidade de x2 mais x3 vezes a probabilidade de x ser igual a 3, tá? E aí nós vamos substituir os valores. Primeiro, x1 é 1 vezes a probabilidade do x1, que é a probabilidade de 1, mais 2 vezes a probabilidade de x ser igual a 2, mais 3 vezes a probabilidade de x ser 3, tá? Deixa eu apagar aqui e fazer bonitinho. x3. E aí, essa substitui os valores, ó, de acordo com a questão, o enunciado dela, ó, as probabilidades é 1/3, 1/6 e 1/2. Então, vou substituir aqui, ó, 1/3 mais 2, né, que multiplica 1/6, mais 3, que multiplica 1/2. Acho que é isso aqui, deixa eu ver se é a ordem. 1/3, 1/6 e 1/2, tá? 1/3, 1/6 e 1/2. Vamos primeiro multiplicar 1/3, mais, posso simplificar esse com esse, vai ficar 1 sobre 3, ou seja, 1/3 também, mais 3 vezes esse aqui, fica 3 meios, tá? Calculando o MMC é 6, 6 para 3 dá 2, então fica 2 mais 2, e 6 para 2 é 3, mais 9. Então, o valor esperado vai ser 4 mais 9, 9 mais 4 dá 13, né? Então, 13 sobre 6. Esse vai ser o valor esperado para essa distribuição de probabilidade, tá? Gente, alguma dúvida? Tranquilo aí.
Tranquilo, né? Então vamos lá. Deixa eu responder aqui o Rian. Bom, então vamos aqui. Calculamos o valor esperado. Agora a gente precisa calcular a variância, tá? Para a variância, a gente só precisa lembrar do seguinte, ó. Ué, sumiu tudo aqui, peraí. Pronto, voltei aqui que tinha sumido tudo na minha tela, mas foi para outra área de espaço, área de trabalho. Então vamos lá. Para calcular a variância, a gente precisa lembrar do seguinte: a variância, tá? Tanto para o caso contínuo quanto para o caso discreto, ela é o valor esperado ao quadrado, de x quadrado, menos o valor esperado ao quadrado, tá? Esse aqui a gente já sabe o valor, é 13 sobre 6. Então a gente precisa calcular esses carinha aqui, ó. Ou seja, vou calcular aqui separado, né? Quem seria o valor esperado de x ao quadrado? A única diferença desse para o caso anterior, do valor esperado que a gente fez, é que aqui, ó, o xi vai aparecer ao quadrado, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 vezes a probabilidade de 1, só que esse 1 aqui é ao quadrado, mais 2 vezes a probabilidade de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado vezes a probabilidade de x ser igual a 3. E aí vamos substituir os valores das probabilidades, que é 1/3, 1/6 e 1/2, como a gente havia visto. Ou seja, isso aqui vai ser 1 vezes 1/3, mais 4 vezes 1/6, mais 9 vezes 1/2. Bom, fizemos aqui. Vamos para as simplificações. No caso, só dá para simplificar esse com esse. Aqui fica 2, aqui fica 3. E aí nós teremos 1/3, mais 2/3, mais 9/2. Tirando o mínimo, que é 6, nós teremos 3, mais 4, mais 27. E aí, somando tudo, o resultado vai dar 34 sobre 6. Posso simplificar por 2 em cima e embaixo, e o resultado vai dar 17 sobre 3, tá? Então, esse é o resultado aqui do valor esperado de x quadrado. Observe que é a mesma forma, a gente vai somar todo mundo, só que com o x aqui elevado ao quadrado. Essa é a diferença crucial aí, no caso do valor esperado, de x quadrado. 17 sobre 3. Então, para eu calcular a variância aqui, esse valorzinho aqui é 17 sobre 3, como a gente viu, menos o valor esperado de x ao quadrado, o valor esperado é 13 sobre 6, então vai ficar 13 sobre 6 ao quadrado, e aí o resultado vai dar 17 sobre 3, menos 169, que é 3 ao quadrado, sobre 36. Nesse caso aqui, a gente vai calcular o MMC, que é o próprio 36, e aí 36 dividido para 3 vai dar 12. 12 vezes 17, eu vou fazer o cálculo aqui. 12 vezes 17, o resultado é 204, menos 169. E aí, subtraindo, o resultado final vai dar 35, tá? Ou seja, a variância desse conjunto será de 35 sobre 36, tá? Vamos botar aqui. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, né? Bom, a gente pode fazer mais, só que agora eu quero fazer do caso contínuo, tá? Não mais do caso discreto, igual a gente fez aqui. A gente já fez o caso discreto para funções voltadas assim um pouco mais para o nível médio. A gente fez agora voltado um pouco mais para o nível superior com essa pegada, tá? Então a gente tem que fazer tudo isso que vocês viram, depende da questão, claro, mas a gente tem que fazer tudo isso. E agora a gente vai calcular no caso contínuo, tá? Eu não vou cobrar na prova as distribuições de probabilidades voltadas para uniforme e tal, porque eu sei que as coisas vão ficar muito mais difíceis, tá? Para a gente fazer. Então a gente vai fixar nessa parte aqui e nesse outro caso que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu pegar uns exemplos aqui para a gente estar fazendo.
Já mostro para vocês, tá, gente? Eu tô vendo aqui, tem que descer tanta página aqui do aleatório, do discreto pro contínuo que quase não chega aqui. Bom, então vamos lá, deixa eu pegar a questão. Nós vamos fazer agora essa aqui, ó. Dada a função de repartição, f de x igual a zero para x menor do que menos 1, f de x é igual a x mais 1 sobre 2 para valores entre menos 1 e 1, e f de x igual a 1 para valores acima de 1, tá? Maior ou igual que 1. Então, essa é a nossa função de probabilidade de repartição que a gente vai utilizar para resolver, então, a probabilidade de x ser menor ou igual a esses valores e de que x ser igual a zero, tá? Qual que vai ser a probabilidade desses valores aí? Bom, como vocês estão vendo, essas funções são funções contínuas, tá? Graficamente, vamos representar assim, ó, mais ou menos dessa maneira aqui, ó. A nossa função, ela vem com valores zero, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui para representar melhor. Então, o gráfico da função vem aqui em zero. E aqui, ó, x mais 1 sobre 2 é uma reta. Então, ele vai subir quando chega aqui no menos 1. E aí, quando chega aqui no 1, ela se torna de novo outra reta assim. Então, basicamente, nós vamos calcular a probabilidade debaixo dessa curva aqui. Nesse exemplo aqui, entre menos meio e entre meio, tá? Esse caso que a gente vai calcular aqui para essa questão. Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer de forma bem mais bonitinha e organizada aqui essa questão. Bom, então vamos lá. Quando a função ela é contínua, deixa eu arrumar aqui antes que isso caia. Quando a função ela é contínua, o que a gente precisa estar calculando, tá? Então a gente precisa estar calculando o quê? As nossas funções de probabilidade, tá? Então como que eu faço a probabilidade de da minha função atingir determinados valores, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é separar nossa função de probabilidade. Então, nesse caso aqui, ó, a função é zero. Então, qual é a probabilidade da minha função assumir alguns valores? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos fazer esse valor aqui. Qual é a probabilidade de x estar entre menos meio e x estar entre meio, tá? Então, isso aqui é a integral, como a gente viu, de menos meio até meio da minha função. Entre menos meio e meio, a função é essa aqui, ó, x mais 1. Essa é a função. Se fosse antes de menos 1, seria 0. Se fosse acima de menos 1, seria 1, tá? Dividido por 2 dx. Então, essa é a nossa função de probabilidade. É só a gente substituir e fazer o cálculo aí, tá? Então, é só integrar. Então, qual vai ser essa integral aqui? Primeiro, deixa eu abrir aqui, ó. Essa integral aqui, você pode separar ela em duas integrais. Primeiro que você pode tirar o meio daí, que é uma constante. Ou seja, você vai integrar a função x mais 1. E aí, meio que multiplica a integral. Eu já vou resolver a integral aqui, então deixa eu tirar o símbolo da integral. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos que a integral de x é x² sobre 2, mais a integral de uma constante é x. Isso com o x variando de menos meio até meio. Teorema fundamental do cálculo, parte 1. Isso aqui é o quê? Valor final menos valor inicial. Ou seja, é meio que multiplica meio que multiplica meio ao quadrado, mais meio. Esse é o valor final menos o valor inicial. Meio que multiplica menos meio ao quadrado, menos meio. Tá? Aí aqui eu vou colocar entre parênteses para separar a parte final menos a parte inicial. Essa integral que a gente vai resolver, tá? Então aqui a gente pode... Botar um quadrado aí, professor, lá na frente. Beleza. Aí vai ficar aqui um meio ao quadrado é 1/4. 1/4 vezes 1 meio fica 1/8. Mais meio. Menos menos meio ao quadrado é meio. É 1/4. E 1/4 vezes
o meio vai dar 1/8. Como dá positivo aqui dentro, com esse menos de fora, fica negativo. Aí, ó, menos com menos dá mais. E o meio a gente só vai repetir, não tem que fazer cálculo com ele, então só menos com menos dá mais. Bom, posso cortar esse 1/8 com esse 1/8. Então nós teremos o meio que multiplica 1 meio mais 1 meio, que vai dar o quê? 1. E 1 meio vezes 1 é o próprio 1 meio. Então a probabilidade, tá, gente, dos valores estarem entre menos meio e 1/2, né? Sobre menos meio e mais meio é meio. Essa é a probabilidade na nossa questão. Ah, professor, deu meio porque que é meio? Não, isso foi pura coincidência, porque essa questão aqui deu sorte para dar isso, tá? Mas não necessariamente o resultado vai ser esse aqui. Então, aqui a observação tu tem que saber fazer cálculo de probabilidade de integral, senão tu não consegue chegar no final da questão, tá? Por melhor que você seja em estatísticas, nesse caso aqui, se você não sabe calcular as integrais, você não sabe resolver a questão, tá? Tem como resolver sem ser por integral, mas eu não vou mostrar para vocês porque... Pelos métodos numéricos, né, professor? Não, nesse caso aqui, como essa função aqui é simples, ela é fácil, tá? Porque vocês têm que lembrar o seguinte, ó. Gente, a probabilidade de uma função contínua, no intervalo aqui de A até B, é a área debaixo da curva. Então, se tu sabe fazer gráfico de função, por exemplo, a função é x mais 1/2. Para determinar um ponto, você usa a reta, tá? E aí é só você observar aqui, ó, que eu quero a probabilidade de menos meio até meio. Então, se x for menos meio, tu vai ter que responder essa conta aqui, ó. Menos meio mais 1/2. Isso aqui, ó, menos meio mais 1 é meio positivo, tá? Quando você divide por 2, meio positivo dividido por 2 dá 0,25, que é 1/4. Então, é basicamente aqui, ó. Opa, é no positivo aqui, ó. O menos meio se conecta na minha função com o 0,25. É esse ponto aqui. O próximo ponto que eu tenho que analisar é quando o x é meio positivo. Então, eu vou pegar o meio positivo, somar com 1 e dividir por 2. Isso aqui vai dar 1,5. Dividido por 2 dá 0,75. Então, o meio positivo vai estar associado aqui com o ponto 0,75. Então, eu aqui e marco esse ponto. Na verdade, ó, essa integral aqui, você vai estar calculando essa área aqui, ó. E isso aqui é um trapézio. A área de trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, tá? Então, ó, base maior, 0,75. Base menor, 0,25. Altura, ó, a altura é de menos meio até meio, então dá 1. Dividido por 2. 0,75 mais 0,25 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então fica meio, ou seja, a área é 0,5. E aí quando a gente calculou, o resultado deu quanto? 0,5, tá? Mas isso só é possível se for reta. Se tu tem aqui, por exemplo, um x² aqui, mata, tu não pode fazer pela área, tá? Tu deve fazer pela área, mas a gente não tem fórmula específica, a não ser integral, para resolver esse tipo de área, tá? Então dá para resolver. Mas nesse caso aí, dá para fazer aquele método numérico do trapézio, né? Dá o valor aproximado também. Dá, eu não aconselho fazer pelo método do trapézio, valor aproximado, porque eu não sei bem, basicamente, eu não sei bem o que você se refere ao método do trapézio, mas se for método do trapézio de cálculo numérico ou métodos numéricos, eu não aconselho fazer, tá? Vai te complicar mais a vida. É melhor tu resolver... Dá um valor aproximado, né? Tá? Aqui, o mais fácil é você calcular a área do trapézio, só que eu não estou ensinando por áreas, porque cada tipo de gráfico seria uma área diferente. Então, a gente ensina por integral, que já mata tudo de uma vez. Bom, mas vamos voltar aqui nessa questão. Essa questão aqui, eu não vou fazer o x igual a 0, vocês podem fazer aí, tá? Do x igual a 0, porque eu quero aproveitar essa mesma questão e calcular a esperança de x, ou o valor esperado de x, tá? Como a gente viu,
é a soma de x vezes a probabilidade, só que agora, em vez de soma, é a integral, tá? Nesse caso, é a integral de menos infinito até mais infinito, tá? Da minha função f de x dx, tá? Então, basicamente, essa é a integral que a gente vai resolver. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, ó. Na minha função de probabilidade, os valores vai começar do menos 1 até o 1. Antes do 1, todo mundo é 0. Do menos 1, todo mundo é 0. E depois do 1, todo mundo é 1. Então, não faz sentido a gente calcular do menos até o mais infinito, tá? A gente limita a nossa esperança, né? Esperança matemática, dentro desse intervalo cabível aí de valores, que no caso é a integral de menos 1 até 1 de x mais 1 sobre 2 dx. Essa integral a gente já calculou aqui, ó. O valor dela é x² sobre 2 mais x, tá? Com o meio na frente, então eu já vou chegar no resultado, ó, vai ficar 1 sobre 2, que multiplica x² sobre 2 mais x, variando de menos 1 até 1. Aí é só substituir o valor final e inicial e correr para o abraço aí que a questão está dada. Ó. Substituindo o valor final, vai ficar 1² sobre 2 mais 1, menos o valor inicial, que fica menos 1² sobre 2, menos 1. Agora é só resolver a continha básica. Ó. Meio que multiplica, abre colchetes, meio mais 1. Aqui vai dar positivo, com esse menos de fora fica negativo, menos meio, e menos com menos dá mais 1. Posso cortar o meio com meio, 1 mais 1, 2, então vai ficar meio vezes 2, e meio vezes 2 é 1. Pronto. Chegamos ao valor esperado de x. Professor, e para calcular a variância? Para calcular a variância, a gente vai ter que fazer o cálculo da integral, só que agora de x². E a diferença aqui Ah, tá, gente, eu só esqueci de uma coisa. No valor esperado, a gente tem que multiplicar por x esse treco aqui. Então tá errado. Peraí, deixa eu voltar aqui e fazer de novo aqui, que eu acabei de me lembrar que tem o x aqui. E no caso do valor esperado de x², esse x vai aparecer ao quadrado. Então vamos mudar aqui que daqui para cá tá tudo diferente. Ó. Então não vai dar meio aí o resultado. Pode ser que dê meio, mas seria pura sorte se der o meio aí. Vamos fazer aqui de novo, tá? Então deixa eu refazer aqui. Bom, esse meio aqui de baixo, ele pode sair de dentro da integral. Tá? Então vai ficar assim. X vezes x dá x², e x vezes 1 dá x. Então essa é a integral que a gente vai resolver, na verdade. Então isso aqui vai dar meio. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Integral de x é x ao quadrado sobre 2, tá? E pelo teorema fundamental do cálculo, é valor final, que é 1, menos valor inicial, que é menos 1, tá? Então vamos lá aplicar o teorema fundamental do cálculo. Meio que multiplica a substituição aqui dos valores 1 e menos 1, tá? Então vai ficar 1 ao cubo sobre 3, mais 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1 ao quadrado sobre 2. Pronto. Substituímos os valores, agora é só fazer o cálculozinho, que é tranquilo. Então, nós teremos 1/3 mais 1/2, menos, ó. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1, com esse menos de fora fica mais 1. Então, vai ficar mais 1/3. Menos 1 ao quadrado é 1, menos com mais com menos, dá menos. Então, vai ficar aqui, menos meio, tá? Corto os meios, e aí o resultado vai dar 1/2, que multiplica 1/3, mais 1/3, que vai dar, então, 1/2 vezes 2/3. Simplificando o 2 com 2, vai ficar, então, o resultado final, o valor esperado. Nessa questão, o valor esperado, a esperança matemática vai ser de 1/3, tá? Para fazer, então, a variância, nós precisamos calcular esse carinha aqui ao quadrado agora. Vai ser o mesmo cálculo, assim, parecido, na verdade, tá? Só que aqui na frente vai ficar x ao quadrado vezes a nossa função x mais 1 sobre 2. E aí, faz a distributiva, né? O meio pode sair da integral. Fazemos a distributiva, fica x ao cubo
mais x quadrado. E aí é só aplicar as regras de integração, que teoricamente vocês já devem conhecer todas, tá? X a 4 sobre 4, mais aqui vai ficar x ao cubo sobre 3, com x variando entre -1 e 1. Substituindo os valores, nós teremos meio, que multiplica 1/4 sobre 4, mais 1 ao cubo sobre 3, menos menos 1/4 sobre 4, menos 1 ao cubo, não, mais menos 1 ao cubo sobre 3, tá? E aí, vamos tirar as potências e os parênteses, meio que multiplica 1/4, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/3. Simplificando aqui 1/4 com 1/4, 1/3 mais 1/3 vai dar 2/3, ou seja, meio mais vezes, né, 2/3. E aí o final também vai dar 1/3 aqui. Então o resultado do valor esperado de x quadrado também é 1/3. E aí por fim nós vamos calcular a variância. Ó. Variância de x é igual, para esse caso aqui, e elevado a x quadrado, que a gente viu que deu 1/3, tá? Menos o valor esperado de x elevado ao quadrado aqui fora. Então vai dar 1/3 menos 1/3 ao quadrado. 1/3 menos 1/3 ao quadrado, o resultado é 1/3 menos 1/9. Tirando o MMC, que é 9, ficam 3 menos 1, que dá 2. Ou seja, 2/9 é o valor esperado, tá? A variância de x. E aí, pessoal? Muita dúvida? Muito cálculo, né? Muita integral, muita coisa para fazer. E eu quero combinar com vocês, então, o seguinte. Vamos fixar nossa prova, então, em variáveis contínuas e variáveis discretas, tá? Além da probabilidade do ensino médio, tá? E aí a gente deixa, eu vou fazer trabalho dessa outra parte, que seria a parte da função de distribuição. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o nome direitinho aqui, né? E aí, quando a gente for fazer agora a distribuição de probabilidade, de Bernoulli, eu faço um trabalho para vocês. Essa segunda parte aí que eu passei, eu não passei trabalho ainda, tá? Eu passo o trabalho para valer uma parte da nota, e aí a prova a gente deixa só com esses 3 conteúdos. Probabilidade do ensino médio, probabilidade discreta para as variáveis aleatórias discretas e a probabilidade para as variáveis aleatórias contínuas. A gente deixa esses 3 conteúdos para a prova, e aí fica mais tranquilo para vocês. O que vocês acham? Tudo tranquilo para todo mundo? Então, vou tentar encerrar a aula agora, tá? Já estou com a garganta ardendo, tá falando. E aí eu mando para vocês o conteúdo no grupo e deixo também lá no Siga, tá? A parte lá, para vocês acessarem por lá. E depois eu vou estar postando a aula também para vocês lá. Deixa eu interromper aqui a gravação.